Fala, meus queridos, tudo bem? Bora dar uma olhada na geopolítica do mundo, porque a situação está realmente extremamente delicada, né? Essa última semana nós tivemos uma situação no mínimo constrangedora envolvendo aí presidentes de dois países importantes do mundo, a maior potência do planeta, os Estados Unidos, na figura ali de Donald Trump, e a Ucrânia envolvida na guerra com a Rússia já há mais de 2 anos, e uma situação muito delicada envolvendo essa situação, a mediação dos Estados Unidos, que nesse momento parece pender para o lado da Rússia e favorecer a Rússia do ponto de vista geopolítico. Bora dar uma olhada então no que representa essa aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, o que isso representa para o mundo hoje. Será um avanço do liberalismo? Será que a gente está caminhando por liberalismo, por conservadorismo? Será que é o fim da ideia liberal a nível de mundo? O que isso pode impactar em eleições como as do Brasil? Será que o que está acontecendo com relação ao judiciário brasileiro e até as notícias internas do nosso país tem relação direta com a eleição de Donald Trump e o posicionamento de Donald Trump frente ao que tem acontecido recentemente? A geopolítica interfere diretamente. Então, bora dar uma olhada. A gente vai ver uma reportagem da BBC Brasil trazendo essa aproximação. Vamos comentar um pouco sobre isso e tentar compreender como isso pode afetar o nosso país. Aproveitar também para poder falar sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Situação muito delicada, a mediação também norte-americana dos Estados Unidos lá também é um pouco questionável, não só deles, como de outros países do mundo, da própria ONU, né? E a gente sabe que as dificuldades, quem acompanha o canal sabe que as dificuldades da ONU são tremendas, e ela é um órgão que, apesar de ser um órgão importantíssimo do ponto de vista geopolítico, tem muito poder de ação quando está envolvido as grandes potências, como é o caso aí da questão palestina com Israel. Mas qual seria o plano de reconstrução de Gaza nessa situação delicadíssima depois do que aconteceu, depois de ser praticamente varrida após a invasão do Estado de Israel? Bora falar sobre essas coisas, mas antes, é claro, aproveita aí para se inscrever no canal, deixar seu like já que ajuda pra caramba. Mas vamos dar uma olhada no que está acontecendo nessa geopolítica e comentar um pouco sobre isso. Bora lá então. Conta aí, galera, aproximação entre Estados Unidos e Rússia. Será que a gente está testemunhando o fim da ordem liberal no mundo? Eu acho que é uma coisa muito interessante a gente olhar também por esse viés, né? Porque nós temos aqui dois modelos que aparentemente seriam de inimigos geopolíticos, né? Rússia, que representa aí o que foi na Guerra Fria a União Soviética, né? O país mais representativo do que era e do que compunha a União Soviética, e do outro lado os Estados Unidos, que era o inimigo declarado durante a Guerra Fria da Rússia e da União Soviética como um todo, né? País capitalista e socialista. Lembrando, galera, que a Rússia não é mais socialista. Isso é uma outra história que a gente pode contar em um outro momento. Mas aqui, ó, bonecas tradicionais russas trazem rostos de Putin e Trump. A aproximação entre respectivos países indica guinada nas relações internacionais. Será que isso indica? Eu posso dizer para você logo de antemão que indica sim, tá? Nos 3 anos desde a invasão em larga escala da Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados trataram a Rússia como um pária, acusada de violar o direito internacional, e foi isso que a gente viu, e muitos brasileiros conservadores, inclusive, apoiavam as ações da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia. E muita gente levantava a bandeira pró-Ucrânia. Olha quantos brasileiros não foram lá para a Ucrânia, inclusive, para poder lutar na guerra. Olha quantas notícias não tivemos, inclusive de gente ligada à política no Brasil, fazendo até tour, mas isso não vem ao caso. Mas sim, havia um movimento de conservadores no Brasil pró-Ucrânia e, claro, condenando as ações da Rússia. E eu não estou aqui dizendo que está certo ou está errado a invasão da Rússia. Estou falando que vai haver uma mudança muito significativa nesse ano, inclusive desses conservadores que eram pró-Ucrânia. Mas o presidente Donald Trump virou as coisas de cabeça para baixo. Sim, ele está restabelecendo as relações com Moscou, recusando-se a culpar a Rússia ou declarar a Ucrânia como vítima de guerra. Para alguns parece que a ordem mundial liberal está acabando, e essa ordem liberal que vem dos anos 90 pode estar dando os últimos suspiros, né? Então, de acordo aqui com a reportagem da BBC, vamos comentar isso, tá? A era da hegemonia liberal no planeta. Falando do Castelo Real de Varsóvia, em fevereiro de 2023, o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreveu a guerra na Ucrânia como uma grande batalha pela liberdade, travada entre a ordem baseada em regras e a ordem baseada em poder bruto. Beleza? Ao invadir a Ucrânia em 2022, em 2025 já, a Rússia não apenas violou o direito internacional aos olhos da maioria das nações, mas também lançou o desafio de uma forma de conduzir os assuntos globais ancorada pelos Estados Unidos.
o termo ordem mundial liberal, acho que isso é importante a gente falar sobre isso aqui, né? Encapsula um sistema de relações internacionais construído com base em compromissos, princípios e normas. Em seu cerne estão o direito internacional e instituições como as Nações Unidas, a ONU, né, galera? E a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são órgãos fundamentais para definir essa ordem mundial liberal, essa ordem que começa a dizer, né, para o mundo como um todo que é muito errado um país invadir o outro sem ter ali uma liberação, sem considerar, melhor dizendo, a liberdade dos povos que ali estão. Então se começa a criticar, de maneira geral, as invasões territoriais que a gente tinha. Até porque durante a Guerra Fria a gente viu muita coisa nesse sentido. As guerras mundiais têm relação direta com invasões territoriais. E a gente começa, a partir dos anos 90, o fim da União Soviética, numa ideia onde a ONU ela ganha um protagonismo muito grande, né? E a gente começa a falar sobre questões de liberdade entre os povos, questionar as colônias que existem em diferentes lugares do mundo, não que isso represente de fato a liberdade de todas as colônias ou coisa semelhante, né? Mas, a partir de então, a gente vai ver, de maneira geral, uma tentativa de desacelerar esses movimentos de invasões territoriais, apesar deles continuarem acontecendo ainda ao longo dos anos 90, 2000, 2010, tá? A Carta das Nações Unidas estabelece princípios fundamentais que regem relações entre países, incluindo respeito, soberania, integridade territorial, resolução pacífica de disputas e rejeição do uso da força. Ela também consagra os direitos humanos. Cada Estado-membro da ONU, há 193 hoje no total, está vinculado a esses princípios. Lembrando que essa carta ela não nasceu nos anos 90, tá? Desde 1948 nós temos aí a publicação de uma carta e de vários documentos que vêm após esse momento para tentar falar sobre a soberania nacional. Tudo, claro, no intuito de impedir uma terceira guerra mundial, né? Essa ideia de invasão de Estado nacional por Estado nacional, essa associação entre países em busca de ferramentas de força fora, contra a diplomacia e tudo mais, ela vai sendo meio que abandonada. A ideia é abandoná-la, porque a gente sabe o que isso pode representar para o planeta, né? Então, esse fundamento da ONU como um órgão que veio pós-Liga das Nações, que não deu certo, não impediu a Segunda Guerra Mundial, mas no sentido de impedir uma terceira guerra mundial e grandes conflitos no mundo, elas são levadas a uma discussão global. E a partir dos anos 90, 1990, a gente tem ali, com o fim da Guerra Fria, a possibilidade de uma discussão mais profunda, né? Porque a Guerra Fria ainda ela trouxe alguns limites que eram impostos pela força das duas grandes potências do momento, né, pessoal? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos dificultavam relações, discussões nesse âmbito mais fortes, mais firmes, né? Mas com o fim da União Soviética a gente tem a possibilidade dessa discussão, dessa Carta das Nações, de documentos internacionais que levam em consideração a soberania dos Estados. A ordem mundial liberal também é pautada por um conjunto específico de valores, como o livre comércio, defendido por instituições como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o FMI. E aí, é claro que você pode questionar muitos desses órgãos como órgãos que são mediados por grandes potências, e essas grandes potências meio que fazem seu bel prazer. Então, os países que são periféricos, considerados periféricos, que não são no centro da economia capitalista internacional, acabam sofrendo mediante algumas ações que esses órgãos eles deveriam mediar. Isso é verdade, isso está claro nas ações que a gente vê a nível de planeta. Só que ao mesmo tempo, esses órgãos tomaram um protagonismo muito grande pós, principalmente Guerra Fria, no sentido da reconstrução dos países, na diminuição da desigualdade, e tentando de alguma forma serem órgãos importantes para diminuir os problemas que a gente vê em diferentes lugares do mundo, mediando essas relações, inclusive relações econômicas, tá? Dito isso, levando isso em consideração e continuando aqui, ó, por trás de tudo isso, há a crença ideológica de que a democracia liberal ocidental representa o melhor modelo de governo. Será? A década de 1990 testemunhou o florescimento desses ideais à medida que dezenas de nações adotaram reformas de mercado e, pelo menos em teoria, governança democrática. Enquanto muitos apenas prestavam homenagens a valores liberais, muitas nações em desenvolvimento se beneficiaram economicamente do acesso a mercados globais. O Produto Interno Bruto, PIB, da China, por exemplo, cresceu em média 9%, absurdo, né, ao ano por uma década, enquanto Irlanda, Índia, Coreia do Sul, Argentina, Chile e outros também prosperaram.
Nesse período também houve resolução de vários conflitos violentos de longa data, incluindo a luta de décadas entre os estados separatistas basco e o Estado espanhol, apesar de não ser totalmente resolvida essa questão, tá, galera? Nós podemos inclusive depois falar sobre esses conflitos separatistas que a gente ainda vê em diferentes lugares do mundo, mas a verdade é que houve uma diminuição disso. Conflitos na Irlanda do Norte, a guerra da Eritreia pela independência, a guerra civil no Líbano. Acho que é até bacana a gente, se vocês quiserem, comentem aí deixem nos comentários aí, para a gente poder trazer vídeos sobre cada um desses conflitos. Acho que vale a pena, quando a gente fala de ordem geopolítica internacional, entender conflitos como o da Irlanda do Norte, da Eritreia, do Estado do País Basco, lá na Espanha, e outros muitos conflitos que, de certa forma, foram mediados ao longo dos anos de 1990 por órgãos internacionais, diminuindo o seu peso. Não vou dizer que eles estão resolvidos, mas a verdade é que eles não são tão presentes como já foram no noticiário do dia a dia. Muitas dessas disputas estavam direto ou indiretamente ligadas à rivalidade da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e até por isso que órgãos internacionais tinham dificuldade de mediar isso, tá? À medida que a Guerra Fria chegava ao fim, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência do mundo, frequentemente atuando como mediador de conflitos internacionais. Entre 1990 e 2015, mais de 1.100 acordos de paz foram construídos. Isso é bem significativo, gente. Estou falando de mais de 1.000 acordos sendo construídos entre 1990 e 2015. Violações do direito internacional podem ser oficialmente designadas por meio de resoluções da Assembleia Geral da ONU ou também decisões do Tribunal Internacional de Justiça. O Conselho de Segurança da ONU pode, então, impor sanções econômicas ou, em casos extremos, autorizar até ações militares. Na prática, as sanções e intervenções militares são frequentemente realizadas sem a aprovação da ONU, o que é triste, algo que a Rússia critica há muito tempo, mas ela mesma fez isso com a Ucrânia, né? No entanto, desde a Guerra Russo-Georgiana, de 2008, a Rússia também empregou forças militares sem autorização. E aí, tá vendo, cara? É meio delicado isso. Quando a gente pensa nas grandes potências, né? Elas bem que fazem o que querem, né? Elas querem que as demais nações respeitem as resoluções da ONU, mas Estados Unidos, China, Rússia, França, Inglaterra, Alemanha, não querem, necessariamente não respeitam tanto as resoluções que a gente vê das Nações Unidas aí, tá? Delicado isso. Da perspectiva ocidental, a ofensiva de Putin contra a Ucrânia representa violações mais flagrantes desde a Guerra Fria, desde a ordem mundial baseada em regras. Nós realmente vimos 3 tipos de princípios radicais de ordem que foram violados, disse G. John Ikenberry, acho que é isso, né, professor de Política das Relações Internacionais, na Universidade de Princeton, ao jornal Financial Times. 1 é que você não usa força para mudar fronteiras territoriais. 2, você não usa a violência contra civis como instrumento de guerra. E 3, você não ameaça usar armas nucleares. E Putin fez os 2 primeiros e ameaçou o terceiro. Então, esta é uma verdadeira crise para a ordem baseada em regras. Em resposta às acusações ocidentais, a diplomacia russa fez da crítica à ordem liberal um dos seus temas favoritos. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, argumenta que a abordagem ocidental não tem consideração pelo direito internacional e pelas instituições da ONU, oferecendo no lugar meras regras arbitrárias que não têm qualquer base em tratados. Moscou frequentemente aponta para o bombardeio da Iugoslávia pela Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, em 1999. Olha aí, colocando o dedo em feridas, tá? A invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos em 2003. Olha aí, olha aí, olha aí. Sem sanções da ONU, tá, galera? Sem autorizações da ONU, melhor dizendo. E o reconhecimento da independência de Kosovo em 2008 como exemplo de ações ocidentais tomadas sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Violações que argumenta a Rússia dos próprios princípios consagrados na Carta das Nações Unidas. Então, meio que jogou na cara ações de países ocidentais, dito ocidentais, que essa noção de ocidental é bem muito mais cultural do que geográfica, dito propriamente, mas também mostrando ali, vocês querem que os outros sigam essas normas, mas vocês mesmos não as seguem. Um dos maiores testes contemporâneos da ordem mundial liberal foi a posição de Washington sobre o conflito Israel-Hamas. Muitos países criticaram durante o governo Biden por seu apoio militar a Israel, acusando inclusive Washington de indiferença às mortes de dezenas de milhares de palestinos. É claramente hipocrisia, um padrão duplo, disse Naman Kurtulmuş. Acho que é isso, tá? O presidente do parlamento da Turquia, em uma entrevista ao Washington Post.
É um tipo de racismo, porque você não aceita as vítimas da Palestina como iguais às vítimas ucranianas. Significa que você quer criar um tipo de hierarquia dentro da humanidade, e isso é inaceitável, deveria ser mesmo, tá? E Campbell reconhece que a ordem mundial liberal estava muito ligada aos Estados Unidos, ao dólar americano e à economia dos Estados Unidos da América. Era a OTAN e as alianças mais do que o Conselho de Segurança da ONU, disse o professor. Em suma, ele disse: pode-se pensar nisso como hegemonia liberal dos Estados Unidos da América e não dos países ocidentais como um todo, né? Estados Unidos de detentor da ordem a disruptor dessa mesma ordem, tá? Os países que buscam desafiar a ordem internacional vigente são tradicionalmente rotulados como potências revisionistas. Políticos e analistas dos Estados Unidos há muito tempo aplicam esse termo à China e também à Rússia, argumentando que ambas as nações buscam diminuir a influência americana no cenário global. E é claro, elas querem também protagonismo, né? Eu acho que os Estados Unidos. Vamos lá, os outros países também querem ser protagonismo, principalmente quem está ascendendo economicamente, como é o caso da China, e quem já foi protagonista, como é o caso da Rússia. A competição com tais potências revisionistas foi identificada como uma das maiores ameaças à prosperidade americana em um importante documento de segurança nacional adotado no primeiro mandato de Donald Trump. A China e a Rússia querem moldar um mundo consistente com seu modelo autoritário, ganhando poder de veto sobre decisões econômicas, diplomáticas e de segurança de outras nações, declarou a estratégia de defesa dos Estados Unidos. Mas nos últimos meses, diz o professor, são os próprios Estados Unidos que se tornaram a principal potência revisionista do mundo. Segundo ele, Trump está trabalhando para desmantelar quase todos os elementos da ordem mundial liberal: comércio, alianças, migração, multilateralismo, solidariedade entre democracias, direitos humanos. Meu governo está rompendo decisivamente com falhas da política externa do governo anterior e, francamente, do passado, já afirmou Trump. Ao contrário de outras mudanças radicais introduzidas por sua equipe, a mudança será especialmente difícil para o Congresso e o Judiciário bloquearem, já que a política externa está diretamente sob a autoridade do presidente. Em janeiro, o secretário de Estado Marco Rubio atacou aqueles que pensam que a ordem mundial liberal poderia substituir uma política externa centrada nos interesses internacionais. E aqui também vai falar sobre outras situações que envolvem diretamente os Estados Unidos, né? Ele já falou sobre o Canadá, diretamente inclusive de tornar o Canadá um estado norte-americano. Ele já falou da Groenlândia, da Groenlândia se tornar parte do território dos Estados Unidos. Ele já falou do Canal do Panamá, ele já falou do Golfo, que agora é o Golfo da América para os americanos, né, o Golfo do México. Ele já falou de relações aqui na América do Sul, inclusive criticando diretamente o judiciário brasileiro, e as ações são tomadas por políticos aqui no Brasil e em outros países da América. É delicado, tá? E é de se ressaltar que essa tentativa, é uma tentativa, tá, galera? De trazer à tona, de puxar novamente esse protagonismo para os Estados Unidos, está bem alicerçada nessa mudança da política externa norte-americana. Vai dar certo? Se aproximar da Rússia, se afastar da China, o crescimento econômico da China pode ser diminuído, os Estados Unidos pode voltar a crescer, algo semelhante ao que cresce a China. Tudo isso a gente vai ver, cara, nos próximos capítulos dessa questão geopolítica que é extremamente delicada. A princípio, as ações aqui, inclusive na América Latina, elas tendem a fazer com que os países como o Brasil se aproximem ainda mais do ponto de vista econômico de países como a China, o que pode ser um tiro no pé. Você aumentar taxas de produtos como o aço aqui brasileiro pode fazer, em retaliação, o mercado brasileiro se abrir a mercados chineses, o que a China já é o grande parceiro comercial da América Latina e pode se tornar ainda mais. A gente falou recentemente da abertura de um porto no Peru, que vai fazer com que haja um potencial, inclusive, para a região do Oceano Pacífico, mas também pode facilitar com que esse comércio se expanda ainda mais. Então, essas ações são ações deliberadamente para tentar trazer de novo a importância dos Estados Unidos na mediação de situações que envolvem o nosso planeta. Mas será que elas serão mesmo efetivas? De alguma forma, que está interferindo na política de outros estados, sem dúvida nenhuma. E isso reflete diretamente no Brasil. A próxima eleição brasileira para presidente tende a ser uma das mais difíceis que a gente já viu. E olha que a gente já viu tanta coisa aqui recentemente e ao longo da história brasileira, mas
a influência dos meios de comunicação, agora mediados por essa nova diretriz geopolítica dos Estados Unidos. Você pode ver que olha como mudou o meta, né? Inclusive com suas políticas internas e tudo mais, de verificação de dados, o que era bem diferente do que era o grupo do Elon Musk e do X, mas agora meio que os meios de comunicação estão seguindo essas diretrizes do presidente dos Estados Unidos, obviamente, porque nós estamos falando de dinheiro, e é isso que importa num sistema capitalista. O que os Estados Unidos eles querem mais é mercados, vender mais, voltar a vender mais, não dividir esse protagonismo com outras nações, sejam lá da Europa, seja aqui da América, seja da Ásia, seja a China, ou mesmo a própria Rússia, porque tudo é estratégico nessas questões. E aí a gente tem que ficar atento, porque a gente tem que buscar aquilo que nos interessa. Então, beijar a bandeira dos Estados Unidos, jamais, né? Pelo amor de Deus. Até porque a gente pode sofrer as consequências disso. É claro, as ações que eles estão fazendo lá reverberam aqui e vão continuar reverberando. O Brasil tem que buscar se posicionar no cenário internacional, claro, com inteligência e mediano, de uma maneira que possa trazer também benefícios para a nossa economia. Mas dito isso, bora dar uma olhada numa outra situação também bem delicada, tá, galera? Tem uma outra situação aí, ó. Quais os planos do mundo árabe para a reconstrução da faixa de Gaza? E aí, quando eu falo do mundo árabe, eu estou falando dos países que estão ali próximos da faixa de Gaza, como é o caso do Egito, que tem recebido, inclusive, muita gente de lá, né? O que será que vai acontecer, né? O Egito talvez seja o mais significativo nesse sentido. O Egito e vários países árabes estão trabalhando com proposta de reconstrução para a faixa de Gaza. Lembrando que ontem para hoje, Israel novamente decidiu impedir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E a gente já ouviu o Donald Trump falar sobre fazer praticamente uma limpeza étnica na faixa de Gaza. Sim, nós vivemos um momento geopolítico tão delicado que estamos chegando a isso. É delicadíssimo. Mas, galera, nesse sentido, buscando garantir o povo palestino permaneça na região sem se deslocar e estabelecer um mecanismo de governança sem envolvimento do Hamas, que além de ser considerado um grupo terrorista, pelas ações que faz, também é um grupo político e era quem liderava politicamente a região da faixa de Gaza. O trabalho em torno das propostas é uma resposta ao plano apresentado pelos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui realocar palestinos para o Egito e Jordânia. É claro que também, não é só porque eles são bonzinhos, né? É porque eles não querem receber essa leva de povo palestino em seus territórios. Isso inclui, claro, o Egito, Jordânia e possivelmente outros países, bem como assumir o controle de Gaza, transformando no que chamou de Riviera no Oriente Médio. É só ação absurda que a gente ouve ultimamente na geopolítica do nosso planeta, né? Segundo a agência de notícias Reuters, pelo menos 4 propostas foram elaboradas, mas o plano egípcio é atualmente a base para o esforço árabe para oferecer uma alternativa às ideias de Trump de transformar aquela região numa Riviera árabe. Oxi, meu Deus do céu, Riviera no Oriente Médio, né? De acordo com fontes da BBC, Cairo está perto de finalizar os detalhes técnicos de um plano que envolve limpar os escombros, reconstruir Gaza, determinar como os palestinos viverão durante esse período e elaborar mecanismos de governança após a guerra. No entanto, o futuro das facções armadas em Gaza, particularmente o Hamas e a Jihad Islâmica, continua também em discussão, tá? O Egito disse que o plano será desenvolvido em cooperação com a administração dos Estados Unidos, não tem como tirar eles do jogo. Fontes egípcias também disseram à BBC que a Organização das Nações Unidas e a União Europeia desempenharão um papel nesse plano. O Egito consultou vários países árabes, incluindo a Jordânia, que está para receber também levas desses deslocados, né? A Arábia Saudita também, uma potência regional lá no Oriente Médio. Os detalhes do plano em preparação para uma reunião regional em Riad, dia 21 de fevereiro, aconteceram no dia 21 de fevereiro. Essa reunião, que foi seguida de uma cúpula de emergência, tratou, né, dessa situação, desses moradores retornando para uma região totalmente destruída, né? Como o plano funcionará sem deslocamento em massa, né? Que é muito difícil, né, pessoal? Uma fonte egípcia disse à BBC que as consultas árabes já começaram a se preparar para uma futura conferência sobre a reconstrução de Gaza, com ampla participação europeia. A fonte acrescentou que o plano egípcio está focado principalmente na reconstrução da faixa de Gaza, na divisão da região em 3 zonas humanitárias, cada uma com 20 grandes acampamentos para residentes viverem com fornecimento de necessidades básicas como água e eletricidade. De acordo com o plano, dezenas de milhares de casas, móveis e estruturas semelhantes a tendas serão introduzidas em áreas seguras para acomodação por 6 meses, juntamente com a remoção, né, de escombros causados pela guerra.
No entanto, essas ações elas não são permitidas, pelo menos inicialmente, por Israel, nesse acordo entre Benjamin Netanyahu e o Hamas. O que vai precisar, obviamente, de uma mediação dos Estados Unidos. O futuro do Hamas é uma incógnita, a verdade é essa, né? O Hamas é uma representação política muito importante para o povo palestino, apesar dessas situações que envolvem diretamente os problemas relacionados aos ataques ao povo judeu, às instituições judias e tudo mais, ao governo israelense, mas ainda é um representante desse povo. Assim como outros grupos, como a Jihad Islâmica, também é muito importante. Nós temos, precisa se pensar, né, em como isso vai ser mediado sem que haja novos conflitos, né, novos problemas relacionados a essa área. A verdade é que essa mediação ela vai ser muito tensa e delicada. E vamos depende-se muito, né, claro, das ações dos Estados Unidos e da ONU e de outros países sobre essa região. No momento, a situação parece muito delicada. O povo palestino depende necessariamente da ajuda de potências regionais como a Arábia Saudita, o Irã e o Egito. A reunião dessas grandes potências, o posicionamento delas e de outras potências mundiais pode ajudar a fazer com que essa região onde está a faixa de Gaza não seja simplesmente um parque de diversões norte-americano ou para povos judeus ou coisa semelhante. Mas para isso acontecer, a gente vai depender de ações geopolíticas importantíssimas. Quer acompanhar essas ações? Não se esqueça aí, se inscreve no canal, ative o sininho aí para acompanhar tudo que está acontecendo nessa geopolítica louca do nosso planeta. A gente fica por aqui, mas não se esqueça, a gente está voltando daqui a pouco falando mais sobre esses acontecimentos geopolíticos do nosso planeta. Obrigado e até a próxima. Deixa nos comentários o que você acha isso, sobre o que está acontecendo, tá? Tanto lá na faixa de Gaza, uma reconstrução ou possível reconstrução, ou você é favorável ao que disse o presidente norte-americano. Deixa nos comentários, tem o direito de comentar o que você quiser, desde que não ataque ninguém, né? Não fira os direitos humanos, o que é muito importante. E sobre a política externa dos Estados Unidos, sobre o fim da ordem liberal, será que está acontecendo? Será que vai acontecer? O que isso vai impactar na política nacional daqui a pouco mais de um ano e meio? Vamos dar uma olhada aí, deixa nos comentários o que você acha. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos como esse para você. Fui!